Fala, doutores e doutoras, professor Matheus Oliver, aqui do Instituto Oliver, continuando aí as nossas atualizações da Lei de Execução Penal, a Lei número 7.210 de 1984, senhores. A aula de número 1, que foi uma aula de atualizações, já foi gravada, referente a todas as atualizações que a 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, ocorreu, modificou, alterou na Lei de Execução Penal, ok? Trabalhamos com os senhores aí na semana passada a aula introdutória do objetivo e da aplicação da Lei de Execução Penal, e na aula de hoje nós iremos trabalhar dos direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Repito, na aula de hoje o tema é dos direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Ou seja, artigo 3º da Lei de Execução Penal. Ao condenado e ao internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Repito, senhores, a redação clara do artigo 3º da Lei de Execução Penal. Ao condenado e ao internado são assegurados todos, repito, todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Eu vou repetir mais uma vez para ficar bem claro para os senhores. Olha a redação do artigo 3º da Lei de Execução Penal. Lei número 7.210 de 1984. Pode abrir aí, vai estar do jeitinho que eu estou falando. Ao condenado, aquele que já transitou em julgou, está cumprindo pena, a pica já entrou, já está condenado, não tem mais recurso. Ao condenado e ao internado são assegurados, é uma garantia, uma segurança, são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não atingidos pela sentença ou pela lei. E aí você fala, professor, não estou entendendo a porra do artigo 3, que é o artigo 3º da Lei de Execução Penal. Vou te explicar. Qual é o direito que o condenado já perdeu, já foi atingido pela sentença ou pela lei? Restrição de liberdade. Se o cara vai cumprir pena em regime de reclusão, regime fechado, exemplo, ele já houve uma restrição, né? Já houve uma lesão no seu direito de ir e vir. Então, observe, é assegurado ao condenado ou ao internado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Então, o direito de imediato que já foi atingido foi qual? O direito de ir e vir. Ué. Se o cara está preso, está recluso, detento, ele não pode sair. O direito de ir e vir dele já está lesionado, já foi retirado pela lei ou pela sentença. Tá vendo, senhores? Mas tem outros que não, que inclusive passa agora a ser responsabilidade da porra do Estado. Papel higiênico para limpar o rabo do vagabundo, ou melhor, para limpar o rabo do, ou melhor, para limpar o orifício, melhor, para limpar as nádegas do infrator, né? Vamos falar assim, vamos tentar trabalhar de forma técnica, né? Assistência à saúde, é só pegar o artigo 41. Pega aí o artigo 41 da Lei de Execução Penal. Você vai ver todos os direitos garantidos a ele. Ok? Entrevista pessoal reservada com o seu advogado. Direito de visita íntima. Ok? Direito de trabalho. Direito de curso. Direito de saúde. Uma porrada de direito. Uma porrada. Só pegar o artigo 41 que os senhores vão ver aí. A gente vai trabalhar eles aqui também. Ok? Então, na aula de hoje é dos direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Na aula 1 foi da aplicação da lei e do objetivo da Lei de Execução Penal. Na aula de número 1 foi do objetivo ou da aplicação da Lei de Execução Penal. Na aula 2, que é a aula de hoje, é dos direitos que permanecem, aqueles direitos não atingidos pela sentença da lei. Ou seja, senhores, pega o artigo 3º, eu estou repetindo de novo para ficar claro, porque senão você vai confundir. Né? Ao condenado e ao internado são assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Ficou claro, senhores? Essa é a aula de número 2.
Professores, quais direitos? Vai lá para o artigo 41 que você vai ver. Pega a porra do artigo 41, que há os direitos lá exemplificativos nos seus incisos. Todos os incisos do artigo 41 vai trazer esses direitos aí. Inclusive, a gente vai ter aí, no parágrafo único do artigo 41, alguns direitos, são 3 direitos, que o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, o STF, né, postergou, delegou aos diretores do sistema penitenciário, né, restringir com fundamento esses direitos. Ou seja, limitar esses direitos. Tá? São só 3. Artigo 41, parágrafo único. Há uma previsão legal. Vou falar para os senhores já já. Ok? Mas vamos lá. Artigo 40. Então, artigo 3º já expliquei para os senhores, né? Artigo 40, senhores. Impõe-se, senhores, é uma imposição, senhores. Impõe-se a todas as autoridades. Leia aí. A redação é clara. Está do jeito que eu estou falando. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do preso. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos presos. Então, observe, senhores, há uma imposição. A lei, ela está obrigando. A lei de execução penal, ela está impondo a todas as autoridades. Quando eu falo todas as autoridades, são todas as autoridades, não só as do sistema penitenciário. Não é só o diretor do presídio, o conselho, não, entendeu? Não é só os policiais penais, porque agora não existe mais agente penitenciário, tá, senhores? Policiais penais, ok? Você tem a figura do vigilante penitenciário ainda, né? Mas não tem aí mais agente penitenciário em caráter efetivo. Em respeito à Constituição Federal. É claro, cada ente da federação vai regulamentar aí essa lei, a questão da carreira e etc. Mas em respeito ao artigo 44 da Constituição Federal, essa emenda à Constituição aprovada em 2019, não existe mais agentes penitenciários. São policiais penais, estaduais, distrital e federal. Federal, o famoso DEPEN. DEPEN é Polícia Penal Federal, beleza? O antigo agente penitenciário agora se torna policial penal. Então é polícia, ok? É polícia. É órgão de segurança pública. Ficou claro? Então, senhores, o artigo 40 vai dizer: impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral. Ô, gente, o preso, para não falar o demônio, para não falar o maldito, para não falar o satanás, é lógico que na prática não é bem assim, né? A gente sabe que na prática, lógico, na prática não é bem assim não, né? A gente sabe, né? Aqui a gente está trabalhando teoria, inclusive eu falei isso para os senhores na primeira aula, né? Mas assim, direitos que ele tem, né? Deveres que ele tem, direitos, né, que ele vai ter, o dever do Estado com ele, porque agora ele passa a ser responsabilidade direta do Estado, está na responsabilidade agora direta do Estado. Então, se ele estiver sofrendo ameaça, né, de morte, o Estado tem que tirar ele de uma cela e colocar em outra, né, se houver essa previsão, ou se houver, se ocorre essa possibilidade, né, naquele sistema penitenciário que ele está, naquela administração penitenciária. O cara tem direito aí a uma reunião com o diretor, tem direito aí a dar o botão, porque às vezes ele não sei, às vezes ele gosta de queimar rosca, às vezes ele quer queimar rosca, ele chama o namorado dele, tem direito à visita. Queima rosca, tem direito. Professor, não, só estou dando um exemplo, tá nada contra não. O cara tem direito também. Mas o cara gosta de queimar rosca demais aí, né? Tem direito a queimar rosca, entendeu? Tem o direito à visita, né? Do seu cônjuge, companheiro, tá entendendo? Tem direito, né? Então, senhores, no artigo 41, já passando, que eu odeio ler isso, tá? Eu odeio ler o artigo 40, né? Impõe-se às autoridades o respeito à integridade física e moral. Vai tomar no cu, porra, não me fode. O filho da puta fudeu com a vida do cidadão de bem, ele vai lá pra dentro da cadeia e ainda tem que tratar um desgraçado desse com respeito à integridade? Tem. E cuidado, futuros policiais penais. Porque na hora que eu passar no concurso da Polícia Penal, eu vou pegar meu cacetete e vou sentar no cu do vagabundo do preso. É que na hora que eu virar policial penal, eu vou pegar a minha arminha de choque e vou sentar no orifício do vagabundo, ele vai ver. Vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. É que na hora que eu virar policial penal, eu vou pegar meu spray de pimenta e tacar na cara dos presos e sair correndo. Vou pegar granada de gás e jogar lá dentro. Cuidado! São 3 anos de estágio probatório.
não há de se falar em estabilidade ainda. E mesmo que você tenha estabilidade, cuidado com crime de tortura. Você perde seu cargo, viu? Viu? É automático a perda do cargo no crime de tortura. Leia a lei de tortura para você ver. Cuidado, senhores. Cuidado, você perde seu cargo, você perde tudo, você fode sua vida todinha porque quis dar um de Superman, quis dar um de Bambambam, um de GTA V dentro do presídio. Não faça isso. Vá lá, faça seu plantão, faça suas atividades essenciais, faça seu trabalho, respeito, né, o demônio do bandido ali, respeita a integridade física dele, respeita ali, né, a sua integridade moral. É claro que em situações com previsões legais, você pode descer o porrete. Por exemplo, no motim que estiver ocorrendo ali, você não vai ficar dando flor pro vagabundo, tá em motim, o negócio tá pegando fogo, você vai descer o cacetete, entendeu? Bala de borracha, pá, mira no cu do cara e na testa, pá, no olho, pá. Tô brincando, faz isso não, tá? É só tô dando um exemplo aqui, entendeu? Então, assim, tem situações para isso, tem as excludentes, né? Para essas situações aí. Agora, não vai achando que você vai chegar lá, não, porque não só é crime de tortura e você pode ser condenado por crime de tortura e perder o seu cargo. Se transitar em julgado, você perde seu cargo aí. Transitou em julgado, foi considerado culpado, a pica entrou no seu rabo, perdeu o cargo. Entendeu? Você só perde um cargo se você tiver estabilidade naquelas 3 hipóteses trazidas pela luz da Constituição Federal. Transitado em julgado, PAD, processo administrativo disciplinar, e avaliação periódica de desempenho. Avaliação periódica de desempenho não funciona muito bem não, tá? Então, transitado em julgado e PAD, processo administrativo disciplinar. O PAD já era, filho. Então, para com esse pensamento medíocre. Eu vou entrar e vou tocar o terror. Quando você lê e quando você estuda a lei de execução penal, você vai entender que não é bem assim, não. O filho de uma puta que está lá preso, ele tem muito mais direito que você. Tá bom? Estou dando um exemplo aqui, mas infelizmente é isso aí, senhores. Tá? É isso aí. Muita coisa aqui é teoria, a gente sabe que na prática não funciona, né? Muita coisa é teoria, né? Você vê, um dos direitos ali, eu tenho que dar até papel higiênico pro filho de uma puta limpar o rabo, tomar banho na soda, porra, não me fode. Mas a gente sabe que nem sempre o cara vai ter um papel higiênico para limpar o rabo, não? Às vezes, né? Às vezes vai ter que limpar com a cara do outro preso. Enfim, então, pulando aí do artigo 40 para o artigo 41, nós vamos ter todos os direitos previstos pela lei de execução penal. Agora, cuidado. No parágrafo único, então no parágrafo único do artigo 41, no parágrafo único do artigo 41, você pode ler aí, ato motivado pelo diretor com fundamento, seja para segurança pública, segurança do sistema penitenciário, né, do processo jurídico, enfim, seja para segurança, tem que ter fundamento. Alguns direitos estabelecidos ali no artigo 41 podem ser restringidos, retirados, limitados, suspensos por ato motivado pelo diretor, sem que haja a necessidade de uma autorização do Poder Judiciário. O STF autorizou. É a jurisprudência do STF referente ao artigo 41, parágrafo único, que é constitucional. O parágrafo único do artigo 41 é constitucional. Mas por que precisou do STF? Vou te explicar. Um dos direitos do vagabundo, do preso, um dos direitos do preso, né, é o direito ao sigilo da correspondência. E o sigilo à correspondência é previsto no artigo 5º da Constituição Federal, é cláusula pétrea. E a correspondência não pode ser violada, ela é inviolável. É inviolável o sigilo das comunicações, da correspondência. E aí o que acontece? Como é que faz? O cara tem direito a se comunicar com o mundo exterior por meio de correspondência. Ué, se eu tenho o direito absoluto do sigilo à correspondência, eu posso mandar matar aqui o meu desafeto pessoal aqui por correspondência. O diretor do presídio não vai saber, o juiz não vai saber, eles não podem abrir minha correspondência, o sigilo de correspondência. Negativo. O sigilo de correspondência, no caso do detento, no caso do preso, ele não é absoluto. Nem se não for preso, não existe direito absoluto no Brasil, tá? Deixando isso bem claro. Nem mesmo o direito à vida é absoluto. Mas só para você entender o que seria, na prática, né, mais garantido, se ele não estivesse ali dentro, estando ali dentro já não é mais garantido. Porque pode haver a ressalva do parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execução Penal. O diretor pode, sem que haja necessidade de autorização do judiciário, ir lá e interceptar. Ou seja, ele ir lá e destruir o sigilo da correspondência. Se ele desconfiar de alguma coisa, ele pode ir lá e abrir. Se ele abrir, ele violou o sigilo da correspondência do preso. É legal? É legal, mas tem que ser fundamentado, é uma exceção à regra.
Eu não posso ficar abrindo tudo quanto é tipo de correspondência e praticar práticas ilícitas. Não é isso. Entendeu? Tem que ser fundamentado, tem que ser por motivo e tem que ser pelo diretor. O diretor pode, motivado, né, fundamentado, ir lá e violar a correspondência do preso. Beleza? Outra coisa, a questão da proporcionalidade do tempo de trabalho, de descanso, entendeu? De integração do preso. Ele também pode ir lá, o diretor também pode restringir isso aí. E o direito de visita. Então, o diretor do presídio, sem que haja necessidade de autorização do Poder Judiciário, em respeito ao artigo 41, parágrafo único da Lei de Execução Penal, pode restringir, suspender ou limitar esses 3 direitos. Direito ao sigilo de correspondência. Repito, direito ao sigilo de correspondência. Segundo, direito a visitas. Segundo, direito a visitas. Terceiro, direito à proporcionalidade do tempo de trabalho, descanso, entendeu? Regregação. Então, todos previstos no artigo 41, parágrafo único. Pode abrir aí o parágrafo único do artigo 41 que você vai ver. Se você é aluno meu e está assistindo essa aula no portal do aluno, eu vou deixar aqui abaixo para os senhores. Ok? Para vocês verem tudo que eu estou falando aqui de forma resumida. Então, ficou claro? Então, senhores, direito à visita, ele pode ser lesionado, pode ser suspenso, pode ser retirado pelo diretor, sem que haja autorização do Poder Judiciário. Ah, você está entendendo? Pode ocorrer. Belezinha, senhores? Então, essa é a aula de número 2. Essa é a aula de número 2. Lembrando, senhores, aquilo que está no artigo 5º, no artigo 15, inciso 3º, artigo 15, inciso 3º, da nossa querida Constituição Federal, o condenado perde os seus direitos políticos. A suspensão dos direitos políticos ao preso condenado. Preso provisório ainda é detentor dos direitos políticos, ele pode votar. Belezinha? Preso provisório pode votar. Então, ainda tem esse direito ainda, preso provisório. Preso em espécie de prisões cautelares. Ok? Prisão temporária, prisão preventiva ou prisão em flagrante. Prisão em flagrante, artigo 301, 302 do Código de Processo Penal. Ok? Prisão preventiva, artigo 311, 312 do Código de Processo Penal. Lei 3.689 de 1941. Tá? E a prisão temporária, né? Lei número 7960. Belezinha? Que vai trazer a prisão temporária, que é de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias, comprovada a necessidade. Ok? A não ser que seja crime hediondo ou equiparado a hediondo, que aí é 30 dias, podendo ser prorrogado, comprovada a necessidade por mais 30 dias. Belezinha, senhores? Então, tá aqui, né? Dos direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Dos direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Aula de número 2 de Lei de Execução Penal. Se você gostou, compartilha geral. Se você gostou, deixa seu like, marca 5 estrelas, filma um pedaço da aula, joga no grupo dos alunos. E se você ficou com dúvida, deixe nos comentários. Eu estou à sua disposição 24 horas por dia. E lembre-se sempre, aqui no Instituto Oliver não tem conversa fiada para boi dormir, não tem mamãe me chora, é mais fácil que andar de a pé, só não passa quem não quer. E nunca se esqueça do meu lema, lema do professor Matheus: estudar é arte, passar faz parte. Um forte abraço.